Estamos de volta, parte 2, né? Do nosso encontro com Celso Henrique. O homem que está no mundo todo, nas nações. Em seu espírito ele já pisou em todas essas terras. Vamos aguardar um pouquinho os nossos irmãos irem entrando, Celso, né? Muita coisa poderosa e preciosa sendo dita e liberada de Deus. O negócio é sério. A coisa é séria, vai ser ligeiro, mas algumas coisas na nossa vida, enquanto Celso entra, eu vou dizer, vão ser mais rápidas agora. Rápidas como nós nunca imaginamos. Sabe por quê? Porque eu estou chamando de velocidade, não algo produzido porque alguém está dizendo, mas é porque nós estamos soltando aquilo que o Senhor mandou soltar, entrando num lugar do perfeito funcionamento, né? Da perfeita operação naquilo para o que Deus nos designou. É um tempo assim que nós vamos viver. Eita glória! Ai! Muita gente ali. Flávia, acho que é Flávia de Recife. Flávia, um cheiro. Clau voltou. Tempo grande. Estamos esperando Celso. Você pode, eu não vou nem digitar aqui para deixar assim, O Senhor falou para esse homem especificamente uma palavra. Você está cercado de pessoas. Eu entendi isso perfeitamente. Que lhe ama e até que você ama. Se amam. Ora, essa é a nossa natureza. Mas você não vai poder caminhar na plenitude daquilo que Deus tem, nessa velocidade, talvez com você vai estar vinculada em Cristo a todas essas pessoas, você entende? Mas você só vai poder correr nessa velocidade e cumprir com aqueles que acreditam naquilo que tem na sua vida. Nesse tempo, o Senhor está conectando pessoas ao meu espírito e ao meu coração como nunca. Inclusive, muita gente vai ficar aí, vai ser bênção, vai funcionar onde tem que funcionar, vai desenvolver aquilo que Deus lhe confiou, mas talvez não tenha nenhuma relação com aquilo que é o propósito eterno para aquilo que eu fui chamada, aquele negócio tremendo que está na minha vida. Celso entrou. Eles que têm coisa para liberar e nós vamos chamar o homem agora. Ô, glória! É, Voltou! meu Deus, vou voar aqui. Então, e tu falando aqui, Ismael não é sempre aquilo que nós produzimos, né? E muita coisa Deus está liberando, a gente produzimos em nós. Inclusive, às vezes, a gente produz relacionamentos, né? Quantos vínculos a gente tem em alguns aspectos que foram produzidos. Não quer dizer, veja que a palavra é poderosa, Celso. Você ama essas pessoas, sua natureza é o amor, elas também podem estar lhe amando. Mas para cumprir isso, que nós vamos chamar aqui de um propósito eterno, para funcionar na essência do que você é, um camarada para, vamos dizer, inclusive aquele texto que às vezes as pessoas citam, mas para você receber ou funcionar ou caminhar com você, vai ter que entender, vamos dizer, o profeta no ofício do profeta. Vai receber disso, vai operar nisso, vai liberar isso, tu entende? Então, eu creio que esses são dias, né? E eu acredito que também, embora tudo é nosso, nós já somos filhos de Deus, não tem que fazer para nada, mas a Bíblia, essa mesma que fala da graça de Deus, que nos deu tudo graciosamente, fala para a frente de muitos galardões. E eu acredito que muita gente vai estar sendo galardoada no aspecto de reconhecimento de um dom. Reconhecimento, isso é individual. Você não tem que dizer à pessoa que ela está vinculada àquilo que Deus lhe chamou. Ela que tem que saber. Eu chamei uma aqui e disse, você que tem que saber. Você que precisa saber se o que Deus propôs para a sua vida como indivíduo tem relação com o que Ele propôs para mim. Porque se não tiver, vá em paz, seja feliz. Eu creio para o cumprimento de tudo. Mas se quiser vir comigo, você tem que entender, né? E você falou de Mevan, eu faz muito tempo que eu não ouço muita coisa, sem falar com ele. Eu ia gravando um áudio, que eu tenho o telefone do Luiz Hermínio no meu celular. Eu não tenho aproximação, não sou amiga dele, mas eu tenho o telefone por uma situação que eu vivenciei, e eu conversei com ele, ele respondeu os áudios, entendeu? E eu não sabia de nada desse último etapa aí de Mevan, aí não. Tá ouvindo deles crescendo, fazendo algumas coisas em plataforma, escuta. Deus me deu uma palavra de que eles iam entrar em outro nível. Por acaso me chegou alguma coisa que eles estão fazendo nos últimos tempos, e é como se eles sentassem numa roda, e ali eles começaram a compartilhar o coração deles. Eu não estou fazendo nenhuma apologia assim, não, ao ministério deles e nada. E aqueles homens contaram a história dele, como eles viveram, e eles começaram a compartilhar as experiências, e o que você via era um
entendimento independente de qualquer coisa, de um propósito, a firmeza dentro daquilo, e as pessoas que estavam ali, elas estavam entendendo que elas eram conectadas com aquilo, por isso elas ficaram lá e permaneceram. Meu amado, por isso que eu comecei essa live lhe dizendo que essa é a palavra que está dentro de mim. Tem pessoas que precisam se localizar em Deus. Se a igreja é orgânica, você que tem que ouvir o Espírito Santo, você tem que saber, eu devo caminhar com os céus? Eu vou servir ao Senhor com os céus? Não é céus que tem que lhe dizer quem fica e quem sai, você que tem que ouvir o Espírito. Você entende? Então, esse é o tempo, céus, que está proposto para a nossa vida. Isso vai ser uma vida de velocidade, de muita liberdade, sabe? Muita coisa extraordinária tem para nós. Esse é o caminho onde a gente vai liberando o que você falou, que é Ismael, que é tudo que é natural, né? E veja a palavra que você deu. Escute, que coisa linda, que isso eu fui ministrada há muitos anos atrás. O Senhor disse, de Ismael cuido eu. Ele me deu essa palavra. Eu disse, meu Deus, você cuida de Ismael? Eu disse, cuido. Aí, ó, você vai ver que tem pessoas que vão escolher funcionar da forma natural. Isso não significa que Deus vai jogar elas fora, não significa que você não as ama, nem que ela não ama você. Isso não tem nada a ver. O Senhor vai cuidar disso. O Senhor me deu uma palavra sobre uma pessoa olhando para ela. Eu queria tanto, assim, eu queria respostas, eu queria talvez trazer para perto, eu queria ajudar, e o Senhor me deu uma palavra de longe. Disse, isso não é assunto seu. Quando você é cheio do amor de Deus, isso não é assunto seu. Como você pode até ter problemas assim na sua dimensão da alma de querer resolver, explicar algumas coisas, o Senhor diz isso, agora eu ouvi. Eu digo, epa, não boto minha mão mais a isso. É assunto de Deus. Então, Ismael e tudo que foi produzido debaixo disso, seja um relacionamento, um ministério, tudo que for na nossa vida, em qualquer aspecto, é um assunto que só Deus para resolver. Forte. Eu não posso responder por mim nem aquilo que era Ismael na minha própria vida. Eu só posso me entregar ao Espírito e deixar que ele me conduza ao novo, aceitar, liberar. Olha, veja como é. Veja o que é que ele dizia. Ah, um dia desse eu orei, disse, Senhor, que eu não ore assim, dizendo, viva Ismael diante de ti. O que é que ele dizia? É esse. E ainda orou, como eu queria que isso sobrevivesse. Né? Como eu queria que esse relacionamento ficasse, como eu queria que essa igreja permanecesse. Ah, eu queria. Viva Ismael! O Senhor disse, não. Não é esse. Não é. Não vai ser assim. O que eu tenho para você é outra coisa. Uau. Deixa Ismael ir. É doloroso. Eu disse, então, eu estou orando assim nesses dias. Inclusive, eu estava um dia desse aí tomando meu. Eu disse, não pode assim, o Ismael vá-se embora. Eu não sei nem do que é que eu estou falando especificamente. Tudo que representar isso, vá. Tudo que não tem a ver comigo, para eu resolver, para eu fazer, que eu não boto minha mão, que eu não resolvo. Deixa Ismael ir. O Senhor é bom. Eu sei que o Senhor vai cuidar dele lá e tem palavras que vão se cumprir. Deixa Ismael. Eu quero ficar com o que você me chamou e tem para mim. Soltei tudo. Vai tu, Celso. Tu disseste que tinha palavras para liberar e coisas. Eu não estou segurando nada aqui. Eu falei coisas nessa live e vou falar coisas que eu nunca falei para ninguém. E eu estou liberando porque a gente tem que liberar mesmo, porque a gente é um rio e tem que transbordar. Veja bem, eu vou tocar algumas áreas aqui agora. Pode doer para algumas pessoas. Celso, fale. deixa eu responder só uma coisa aqui, que tem uma irmã que já é uma pessoa muito querida nossa, inclusive conhecida. Eu acho que é Tione. Eu geralmente tiro os comentários, mas aí as últimas experiências que eu tive é que às vezes eu tirava o comentário, aí o áudio ficava ruim, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Aí eu decidi deixar, para a gente não perder, né? E então Tione já fez a pergunta, reincidiu, falou de novo antes da gente avançar. Ela perguntou se a gente crê que igreja é em casa. Se você lê as escrituras, primeira igreja, eu acho que você precisa, Tione, você vai escutar o Espírito Santo. Mas se você quiser, vamos dizer, eu uns dias andei falando aí, tem umas 2 reuniões, o que é igreja e o que não é. Igreja é um corpo espiritual, chamado da morte para a vida. Ele está em todos os lugares da terra. Cada um é membro de um corpo. Você vê, para explicar a igreja, o Espírito Santo falou uma hora que ela era como um rebanho e tinha um pastor. Outra hora falou que era a videira, né? Outra hora ela falou, tem vários aspectos, né? Um corpo vivo. Quando falou que era um edifício, disse que era um edifício com pedras vivas e Jesus a principal pedra, mas era tudo pedra viva, um organismo vivo. Cada um vai ter que ter sua responsabilidade. Esses dias eu tenho me conectado a muitas pessoas para desencaixotar. Então, alguns vão ser chamados a apacentar. Eu creio, escute, eu creio em igreja local e comunidade reunida. Ponto. A Bíblia também fala sobre isso.
Isso. Agora, isso não é tudo que nós somos. Isso é uma visão, vamos dizer, é pontual. É um corpo funcionando ali a nível local. A Bíblia diz que tem igreja em Corinto, tem Laodiceia, não sei aonde. Igreja é o corpo espiritual. Igreja nunca é, como a gente diz às vezes assim, ó, rádio é muito bem. Eu sou a igreja, você é o templo, o santuário, sim. Mas pegue a sua Bíblia, leia. Um dia eu botei o povo aqui para ler, eu disse, leia 33 e 30 e tantos versículos. Todos que falam de igreja é um substantivo coletivo, é um corpo ligado. É sempre a visão de corpo, não é a igreja é a igreja é tudo. A igreja, na verdade, se eu pudesse definir, eu dizer, não sou eu a igreja é nós, eu sou o templo. Eu diria desse jeito, que estão confundindo as coisas. Escute. Então, eu creio em comunidade local, mas eu creio que tem um casal de missionários que não está chamado para abrir igreja nenhuma. Eles estão lá nos Açores, o Senhor me conectou com eles, eu já conheço há alguns anos, pelo Espírito de Deus, na verdade, com um único desejo de crer para a vida deles, não é para aparecer, para ver nada, só de crer, de acreditar no ministério deles, se puder fazer qualquer coisa, fazer, se não ficar, né? Não tenho nada que é afetivo, mas o corpo de Cristo vai ter médico que vai ficar pregando dentro de um hospital, trabalhando o dia todo e cuidando de vidas. Mas eu creio nos dons em operação. Isso é igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é apenas igreja local. Perfeito. Né? Igreja é povo de Deus cumprindo, por isso que o nome é igreja orgânica. Não tem nada a ver com prédio, ambiente, é um corpo espiritual funcionando. Agora, é uns aos outros, ligados, você está entendendo? Então, eu creio, eu disse numa live aí que eu fiz que eu sou grata a Deus pelas comunidades por onde eu passei. Eu não tenho nenhum problema. Olha, não me fez mal, pelo contrário, como foi precioso viver em comunhão, mesmo que teve legalismo, mesmo que teve coisa que ser reconstruída. Tiveram pessoas que me deram sustentação em momentos difíceis, me ensinaram. Eu já fui apacentada por alguém que tinha um ofício pastoral genuíno. Eu já fui sustentada em um tempo que eu não sabia como crer e orar por pessoas que estavam funcionando em intercessão. No meio do corpo de Cristo, nessas comunidades locais onde eu vivi, eu desenvolvi a minha fé, aprimorei o meu amor. Então, eu não acho, eu sou o templo, a igreja somos nós. Eu creio assim, pega sua Bíblia, eu disse até para o pessoal aqui da igreja, pega uma chave bíblica e bota lá a palavra igreja. Veja se tem um versículo só que diz, eu sou a igreja, diz nós. Igreja sempre é substantivo coletivo. Agora, o único versículo que diz algo que sou eu, ele diz, eu sou o templo do Espírito. Mas quando fala de igreja, é um corpo espiritual, né? Com as mais diversas funções. Então, nossa cabeça precisa ser desconstruída de igrejismo relacionado a prédio e tudo que a gente sabe na vida é ver um ministério que congrega ali num lugar e que abre a igreja, fecha a igreja, acende a luz, apaga a luz, o camarada comparece. Isso não é tudo. Né? Mas eu acho que é um bom, vamos dizer assim, eu sou grata a Deus. Então, quem não crê nisso, não creia. Porque eu não creio que o fato de você estar em casa necessariamente é desigrejado. Mas eu já falei nisso e vou passar para Celso, que eu sei que tem muita gente que não está hoje nas comunidades porque está desconstruindo. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Então, nós não fomos chamados para pregar a mentira, nós fomos chamados para dizer a igreja sim é a verdade, a igreja sim é o corpo espiritual, a igreja sim tem aspectos de comunidade local, isso não tem relação com prédio, isso não é um lugar físico, né? Não é tudo que nossa mentezinha construiu em torno de denominacionalismo, é muito mais, é orgânico, é maior. Você vê, é só você olhar para o ministério de um homem como Reinhard Bunker, alcançou o mundo todo, partiu para a glória, e esse homem tinha igreja. Ele não quis fazer isso nunca. Sabe o que é que eu percebo, Celso? Vou lhe dizer outra coisa. A turma recebe a palavra, o entendimento de alguns aspectos. Qual é o próximo passo? Abrir igreja. Tem que abrir igreja. Eu me lembro que um dia desse, por aqui pela região, uma pessoa com chamada e tudo, eu digo, meu Deus, tolice. Próximo passo, não estava nem entendendo o que era. Eu vou falar claramente, ainda não tinha entendido algumas coisas sobre viver dependendo do governo do Espírito. Já estava abrindo uma igreja, perceba. Porque nossa mente sempre acha que a igreja é o prédio, um lugar, sabe? Então, então tem igreja numa casa? Claro que tem. Hoje eu entendi, eu funciono com tanta liberdade. Eu dizia, meu Deus, um tempo eu tive um prédio grande no Ceará, mas eu tenho uns filhos no meu espírito no Ceará, viu? Lá. E eles se reúnem na casa dele, estão perfeitamente conectados, vivos espiritualmente. E eu sinto que alguns desses, muito específicos, estão conectados ao propósito eterno que Deus tem para a minha vida. É muito lindo. Nem estou onde eu estou fisicamente.
eu percebo que aquilo que eu falo tem sentido para eles, sabe? Alimenta eles, dá volta, dá testificação. Então, eu queria dizer isso, eu creio nisso que eu acabei de dizer, para ser libertador. Então, tem gente que não vai querer acabar com esse negócio de receber uma palavra, uma direção, a gente quer abrir igreja, montar um prédio. Agora, eu creio nessas reuniões, por isso que aqui eu não tenho nenhuma palavra de Deus. Eu quase fechei os prédios aqui uma vez. Na pandemia, pelo contrário, nós avançamos, a gente reformou, pagou conta, organizou as coisas no espírito, deu tudo certo. Essa é a nossa realidade daqui. Tudo que parecia difícil deu certo. Então, não tem uma palavra de Deus sobre fechar esse prédio. Mas eu não sou pastora local e eu canto essa pedra faz anos. Então, eu tenho dito, Senhor, que aquele que é, seja e apareça. E tem mais. Eu não vou designar ninguém. Quem quiser que se encontre no Espírito, diga, esse é meu lugar, funcione, descubra. Agora, eu creio que a igreja não vai fechar o prédio, porque tem uma palavra espiritual sobre esse povo. Foi nessa comunidade que a gente foi crescendo, crescendo, até que a gente entendeu a graça de Deus. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Deus. É forte, Brasil. Que é isso? É, Brasil! Quebradeira total. Bem, enfim. Quebra tudo. Tu já falaste Libera. mais claro do que isso que tu falaste, do que essa igreja. Só, né? Graças a Deus, foi muito claro. E é exatamente isso. As pessoas, às vezes, confundem essa questão de ser igreja, abrir igreja. Igreja não se abre, né? A igreja nasce. Mas eu creio que nesse tempo, Deus está tirando, profeticamente falando, Deus está tirando um povo do meio do sistema, porque Ele tem algo para fazer com o mundo, com as pessoas do mundo. Então, eu vejo, profeticamente falando, que Deus vai tirar uma galera que está livre, vai tirar com essa mentalidade que a gente está falando aqui, que é uma mentalidade totalmente de liberdade, né? A gente está livre de tudo, livre de pessoas, livre de tudo. E eu vou tocar um pouquinho nisso, sobre pessoas. Deus vai tirar essa galera, vai levar para o mundo, literalmente, bom, para mostrar a galera do mundo que é ser Jesus, sem sistema, sem nada. Porque o mundo que é Cristo, as pessoas, a criação geme pela manifestação dos filhos. Mas os filhos precisam se manifestar como Cristo. Né? Então, a gente vai... as pessoas que têm uma mentalidade de igreja, no sentido templo... Eu vou puxar essa linha de pensamento que tu começaste. Igrejismo. Eu tô chamando... Eu inventei um negócio, não sei se existe, eu tô chamando de igrejismo. Que é essa coisa que não é a igreja. Né? Embora tenha um falso. Aquela coisa só da igreja do prédio, das reuniões, das rotinas de uma comunidade, que pode até ser uma boa família local, mas que é muito mais que isso. A vida não é só isso. Você falou agora a palavra-chave. É muito mais que isso. O evangelho, ele não pode ficar preso ali no templo. Deus não pode se fechar para os evangélicos. Deus não é dos evangélicos. Deus não, ele nem é evangélico. Ele nem é. Ele nem é. Agora, os evangélicos tratam como se Deus fosse só dele, mas não é. Deus é de todos aqueles que o aceitaram, de todos aqueles que o quiserem. Mas isso foi posto de uma forma tão intensa para nós, nossos pais espirituais, enfim, que a gente se prendeu ali dentro a funcionar conforme o corpo dessa palavra que tu falasse aí, igrejismo, sei lá. Enfim, então há um sistema muito grande. Eu vejo que Deus está tirando pessoas desse sistema, mesmo estando lá dentro, não tem nenhum problema estar lá, porque é de Deus também estar lá dentro do templo, funcionando. Mas Deus está tirando pessoas dali de dentro, ou seja, expandindo a mentalidade dela e trazendo para o mundo, para ser Cristo para as pessoas. Porque não adianta ir para o mundo com a mente na igreja. Tem pessoas que vai grupo de evangelismo, aí vai para a praça pregar, vai de casa em casa pregar, mas a mente dela está no sistema, ela não se liberta. Então é melhor estar no templo, na igreja, na casa, sei lá onde for, mas com a mente liberta disso, de que está evangelizando, ganhando alma, assim, dentro de um sistema. Aí quando ganha aquela pessoa, traz ela para onde? Para um sistema também. Se ela errar, ela vai se afastar. E ela vai ficar com dúvida se é salvo, se é filho de Deus. Por quê? Traz a pessoa para dentro do sistema. Ela fica com a armadura de Saul ali. Então... Aí, Celso,
Eu anotei, desculpa, quando você estava falando. Essa palavra, às vezes, as pessoas misturam, né? Porque a igreja é a coluna, é a que dá sustentação à verdade, ela é um corpo espiritual. Então, aquilo que não é igreja foi sendo montado por nós, que é a religião, as nossas denominações, nem tudo surgiu daquilo que não é. Às vezes as pessoas foram avançando. Então, às vezes até uma denominação tem uma identidade, ela viu algo em Deus, ela avançou em alguma visão e ela precisou andar de um corpo para outro. Eu não estou falando que tudo isso não é de Deus, né? Isso. Mas eu percebo que as pessoas, elas têm uma mente assim meio... deixa eu ver se eu sei. É muito circunscrita aquilo que é prédio, com aquela comunidade local ali, ou até um tempo que às vezes a comunidade... Pronto, você poderia hoje decidir continuar, um exemplo, um povo. E à frente de uma igreja. Tudo bem, se fosse essa direção de Deus para você, perceba. Mas você ia andar debaixo de uma mentalidade completamente diferente agora. Você entende? A sua comunidade ali ia passar por uma vivência, né? E uma experiência e ouvir coisas completamente diferentes, porque você foi completamente afetado. Então, talvez se alguém fosse há um ano lá e um ano depois ia escutar, encontrar outro ambiente, outra coisa. Então, a gente sempre quer, a religião sempre quer sistematizar. Eu estou falando isso porque você está a palavra sistema. Então, o que é mundo? Perceba, mundo, segundo as escrituras, em linhas gerais, né? É um sistema que Deus não está ali. As pessoas vivem o homem pelo homem desligado de Deus. Então, quando você se envolve e diz, você pode funcionar desse jeito dentro da igreja, dentro desse corpo espiritual, não deveria, mas pode funcionar, né? É isso que é sistema. É tudo programado, tem ponto 1, ponto 2, está tudo calculado. Ou seja, é a mente do homem governando todo esse negócio. Eu não tenho muito conceito, mas eu acho que precisa ser dito. Porque as pessoas associam o sistema com uma família em Cristo que pode estar reunida num lugar espiritualmente e tem saúde. Escute, saúde espiritual às vezes não é saber tudo, não. Mas é viver, vamos dizer, no governo do Espírito Santo. Na medida em que você viveu, você pode dizer que tudo que você viveu a nível de comunidade foi ruim? Toda a sua vivência, tudo que você vivenciou. Eu não tenho, pode ser que você tenha, alguns tiveram experiências de lugares ruins, né? De coisas que eram escandalosas, de bater meta no evangelho, de dinheiro, né? Coisas desonestas mesmo, que nunca foi evangelho. Eu entendo que existe isso, que não é evangelho, que não é a mensagem, que não é a vida em Deus. Tu entende? Então, a mente das pessoas tá muito associada a isso. Então, quando você diz que está indo ao mundo, você está indo a um lugar onde as pessoas não têm Deus influenciando as suas vidas e sistema, com a vida de Deus, não é verdade? Governado pelo Espírito, para tocar elas com Deus. Deus poder tocá-las, para Jesus tocar nelas, para mostrar uma forma de viver onde Jesus é seu. Então, por isso que eu disse que nesses últimos dias, eu disse, eu quero estar aqui, conversando no meio do povo, ficava conversando no miolo de porta, de repente ele solta um olho, eu digo, eu sei como funciona isso. Nós vamos sendo desconfigurados das formalidades, dos trejeitos evangeliqueis. Você está entendendo? É isso que Deus está desconstruindo em nós, dos vocabulários, dos tererê, para que a gente fique simples, mas muito autêntico, muito verdadeiro. Aí você entra lá e de repente você diz, é assim, ó, estava doente, a gente vai orar e tu vai ser curado, sem muito pra. Pai, agora mudou, papé mudou. E aí? Isso. Meu pastel? Esse cara é doido. Não, é a vida de Deus em operação. E hoje eu te disse que eu ouvi aquela mensagem de Crefodola, né? E ele dizendo assim, olha, muitas pessoas que não tinham, vamos dizer, escute essa mensagem, não, vamos dizer, que não tinham justiça a elas. Escute, somos nós, mas pense você ainda a um mundo em que simplesmente confiou em Deus e creu em Deus e diz, a ela foi imputada justiça. Essa mesma justiça que nós estamos dizendo aqui, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, o cara está bem ali, em qualquer lugar, fora dos nossos moldes, da nossa cabeça muito programada, das nossas denominações, das nossas formas, aí você vai lá no que você chamou de mundo, vive Cristo numa simplicidade, libera Cristo, o cara crê. A ele é imputada justiça, ou seja, daquele momento em diante, porque confiou em Deus e creu nele, é feito justo. Ponto. Ponto. Tu entende? O cara é feito justo. Ponto. Ele não está em denominação nenhuma, ele não está nem consciente de algumas coisas, ele só sabe de uma coisa. Eu creio nesse Jesus aí,
E eu confio nele e a ele é imputado. Tudo que nós temos, tanta consciência e sabemos, é dado gratuitamente a ele. Por quê? Porque creu sem obra nenhuma. Só qual foi a obra dele? Crer. Então eu acredito que você está indo a um lugar para levar essa natureza ao mundo. Quando você está dizendo a natureza de justiça, começar a se manifestar, fluir de nós. Eu tenho dito, quero rir, ficar rindo aqui. Quando eu disser uma coisa, meu Deus, é simples assim. A gente conversando aqui na pizzaria, no meio da rua, no chão, no prédio da igreja, no avião, qualquer lugar. Tu entende isso? Em qualquer lugar. Nesse grupo que gosta, tem um grupo que gosta de visitar as pessoas, isso também é divino? Evangelizando, como se você quiser sair, dando folheto. Libere o que tiver dentro de você, eu sei lá o que você foi chamado, é você que vai dizer. É orgânico, né? Faz um mês que eu fui convidado para orar para uma pessoa, aí na volta, quem me trouxe foi outro rapaz, enfim. Aí eu não conhecia ele e eu vim conversando com ele. E no carro, comecei a falar de Jesus e ele olhou assim, né? Ele começou a se admirar a forma como eu estava falando. Parou na frente da minha casa, era só descer e pronto. Mas ele ficou puxando tanto, que a gente ainda ficou um tempo. Eu disse, e aí, tu crê e tal? Comecei a falar, ele disse, sim, eu creio e tal. Mas agora eu não quero nada não. Quando eu tiver tempo eu vou lá na sua igreja. Eu já ouvi falar muito do Senhor. Aí eu decido se eu quero ou não quero Jesus. Eu disse, não, mas não estou oferecendo a igreja para você, não. Eu quero que você se torne ela. Eu estou falando sobre filiação, que você é filho de Deus a partir do momento que você crê. Então, veja que as pessoas que não estão no Evangelho, ela associa logo uma palavra evangelística como ir para o templo. Veja chamar para seu... Venha para cá que Deus está aqui, na nossa igreja, no nosso prédio, no nosso sistema. Então, né? Eu entendi que não só nós, como cristãos, temos esse pensamento que você falou, venha para cá, e muitos de nós vai evangelizar, dando uma literatura, em vez de falar de Jesus, dá literatura de vai visitar lá o dia de culto, nem falar nem de Jesus, pelo amor de Deus. Então, não só alguns cristãos que não entenderam que a liberdade no Espírito, que a gente está comentando aqui, igreja orgânica, mas também o mundo não entende. Por quê? Porque foi posto para o mundo um tipo de igreja que não é igreja em sua essência, em sua plenitude. É uma igreja, uma noiva que ainda está coberta ainda. E nesses dias Deus está descobrindo a face da noiva, para que o mundo veja e creia no Senhor Jesus. Entende? Então eu fui ali e falei para ele do Evangelho, e ele ficou assim meio sem entender muito, que eu não estava puxando ele para ir para a igreja, eu estava oferecendo o Evangelho. E a partir do momento que ele creu, eu orei por ele. E outra situação que eu vivi esses dias também foi um filho meu na fé, aconteceu algumas situações e ele está morando na rua. E ele me levou, aí eu encontrei ele, como é que tu tá? Eu abracei ele tudinho. Aí ele disse, eu quero que o senhor veja onde eu estou morando e as pessoas que eu estou convivendo. Eu disse, eu estou com pressa. Ele, não, eu quero que você vá, que você vá, que você vá. Enfim, ele me levou onde ele estava morando e ele me falando que estava evangelizando as pessoas, cuidando delas. Ele me levou por centro de uma boca de fumo. Mesmo sem eu querer ir, ele me levou. Eu estava de bermuda, de tênis, no centro da cidade, tem um local, uma casa, um monte de gente fumando crack. Quando eu cheguei, eu tomei aquele susto que tinha a atendente estava logo dando uma pedra lá, que a turma chama, né, do crack. Eu olhei e já tomei aquele espanto, que eu não estou muito acostumado com isso, né? Eu já fui muito, mas eu parei, estou voltando agora. Enfim, tinha umas 20 pessoas naquele lugar, em vários lugares, e ele foi me apresentando. Esse é meu pastor, esse é meu pastor. E as pessoas olhavam meio espantadas, porque eu estava, assim, não estava vestido feito ele, não estava muito arrumado, mas estava apresentável, de bermuda e tal. E quando chegou num ponto lá, que tinha a maioria lá que estava bebendo, enfim, comendo, e tava, aí ele me apresentou aquelas pessoas que estavam ali, e um deles disse assim, estava com um copo, fez, e aí ele disse, é meu pastor, ele fez, e aí, vai uma cachaçinha? Ele não ouviu que era pastor, então ele quis me provocar. Eu disse, é aí que eu vou entrar no evangelho. Aí eu entrei. Quando eu comecei a falar, eles começaram a se juntar para perto.
começaram a se aproximar e o irmão lá chamando, vem, o meu pastor está falando. E eles começaram a vir. E eu comecei a falar sobre paternidade de Deus na vida dele. Comecei a falar sobre identidade. Comecei a falar de Cristo para eles e eles ficaram assim, atônitos com aquilo ali. E eles começaram a receber de Deus, enfim. Então foi algo muito marcante, porque não foi um evangelho que foi apresentado para fazer com que eles se submetam a uma doutrina, mas foi um evangelho puro, ao ponto que ele não queria nem que eu saísse dali, eu tive que sair. E depois eles ficaram, o irmão veio aqui ontem dizendo, eles querem que o senhor volte lá, porque o mundo está com sede desse evangelho simples, desse evangelho que traz a identidade. Eu disse, olha, o problema de vocês não é falta de dinheiro. Se vocês ganhassem 100 mil reais, amanhã teria gastado. Eu não, eles disseram, outro gritou lá, eu tomava tudo de cachaça. Eu digo, é verdade. O problema de vocês é mentalidade. Vocês estão aqui por causa da mente de vocês, mas vocês são ricos. Comecei a falar de prosperidade na vida deles. Então, esse evangelho que Deus está nos tirando de uma mentalidade, de um lugar, um ambiente... De um evangelho que não é evangelho. Pois é, pastor. Eu não queria falar... Ele está nos tirando de uma mensagem que não é o evangelho. Igual a Gálatas, né? Pois é. E a gente funciona lá achando que... Sendo que a gente está lá, mas a gente não percebe. A gente vai começando a se acostumando com a religiosidade. Mesmo tendo vida no Espírito, mesmo orando em línguas, a gente fica ali, ó. Mas chega um ponto que você orar muito em outra língua, o Espírito Santo vai lhe tirar desse lugar. Você não vai conseguir fluir, andar com os dois, né? Eu costumo dizer, Ismael e Isaac. Não dá para andar no Espírito, viver na graça, andando com Ismael e Isaac junto. Não dá, tem que liberar um. Gálatas capítulo 4, se eu não me engano. Tem que liberar um. A Jerusalém tem que ser a do alto, a nossa mãe é a que vem do alto. Então, a gente vai se acostumando com aquilo. Ao ponto que a gente passa no mundo e tá tudo certo. Vê as coisas dando errado, pessoas doentes, enfermas, precisando ser curadas, a morte ali, pessoas matando o outro. Mas a gente já se acostumou a ter aquela vidinha de crente, de evangélico. De ficar ali dentro da igreja e fazer com que os outros caiam na unção e orem em línguas. Tá? Isso aí é bom, eu gosto. Mas se acostumou com aquilo, sai de um culto poderoso, na porta da igreja tem um mendigo caído, precisando de atenção, precisando de Cristo, sabe o que a gente faz? Passa conversando com o outro. Menina, viu que poder, o apóstolo do céu deu uma palavra tão poderosa, a gente caiu. Menina, todo mundo caiu. E o mendigo lá, precisando de Jesus. Então, eu vejo que Deus está despertando a sua igreja para aquilo que é essencial. Churabassuri. Jesus, como Jesus andava? Por que a gente prega tanto sobre Jesus e a gente não anda feito ele? Tem que ter um negócio... Não, Jesus andava, ele ensinava, pregava e curava. A Bíblia diz que ele pregava também na sinagoga, que no caso hoje eram as congregações. Mas ele não ficava na sinagoga, não. Se fosse para ficar na sinagoga, ele ficava na sinagoga, pregando lá. Mas ele ia pregar e saía. E chegou uma hora que eles saíram, assim, né, no caso de Jesus e alguns discípulos. Enquanto os camaradas, né, indo orar, indo a hora não, na hora tal, orar, ali alguns foram curados. Só saíram quando botaram eles para fora, que houve perseguição e botaram os homens para fora. Mas enquanto não, eles estavam ali, estavam na rua, estavam nas casas e caminhando por todo lugar que o Senhor tinha dito. A mente não era templozinho, igreja, não, eu não quero desconstruir a verdade. Eu já falei o que eu creio, né? Como isso foi gostoso em um tempo, mas é mais que isso. É mais. Aí, quando eu olho o Evangelho, quando eu olho para Cristo, porque eu entendo que o Evangelho, agora que ele já veio, o Messias, eu não digo o povo do Antigo Testamento, que tinha sombra, ficava lendo, ansiando que ele viesse. Aí uma coisa, não tinha as escrituras bem organizadas como a gente tem, é bom demais. Hoje em dia, meu Deus do céu, a gente tem todas as ferramentas. Mas a Antiga Aliança, eles ficavam ansiando por esse dia, tanto é quando Isabel vê Maria, o filho mexe, Ana lá no templo, e diz, uau, já posso morrer lá, o profeta, esqueci até o nome dele, agora eu posso morrer, porque eu vi o Salvador. É um anseio para ver Jesus, Jesus já veio, está tudo escrito como ele agia, e por que a gente não para e diz, eu vou agir como ele aqui, peraí, eu tenho que andar feito ele. Ele percorria Mateus capítulo 4,
percorria de aldeia em aldeia, pregava o evangelho, curava todos os enfermos. E por que a gente não vive isso aqui agora? Por que a gente não para e diz assim, eu quero viver igual a ele, vou percorrer. Eu vou andar, vou pregar ali, hoje não tem sinagoga, mas tem as igrejas, se me chamar eu vou liberar a vida de Deus, mas não vou ficar aqui não, vou percorrer. Não é chamado para percorrer, é para tocar nos enfermos. Por que os enfermos não são curados? A gente fala muito falta de fé, falta de fé. Às vezes é falta de praticar. De praticar o quê? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te vai. O que eu tenho eu te dou. Vai, em nome de Jesus, levanta. Ah, mas eu já fiz, deu certo. Não, faz 10 vezes. Faz 20, até que vai chegar um dia que vai acontecer. Mas já se acostumou com o quê? Que você é crente aonde? Na igreja. Você vem na minha reunião de célula a fazer tudo aquilo que o sistema proporcionou. Mas aquilo que Jesus fez ou já fez, a gente não faz. Por quê? A gente não foi doutrinado a fazer o que ele fez. E a coisa mais fácil, Jesus quando enviou os 12, de 2 em 2, ele disse, olha, ele deu uma ordem, expulsar os demônios, curar os enfermos. Ele foi claro, é muito simples. O evangelho que Jesus trouxe foi muito simples. E para que a gente complicar? Quando Paulo começa, ele começa a viagem missionária levantando um corpo. E algumas pessoas decidiram começar na casa de tal, mas eles não ficaram ali não. Eles foram, o evangelho foi se espalhando. Aí depois entrou o sistema de novo. Aí Deus vai levantar quem? Deus foi ressuscitar Paulo? Deus foi ressuscitar Moisés? Não, Deus levanta quem? O reformador lá, como é o protestantismo lá, esqueci agora, Lutero. Depois que Deus levanta Lutero, que foi um homem de Deus, se tivesse mais página aqui, o nome dele estaria aqui. Se tivesse mais página aqui, estaria o meu nome, estaria o nome de Janaína. Porque não dá para contar, não. Não deu para contar de Jesus, não dá o nosso, não. Aí depois Lutero morre, quem se levanta? John Wesley, Reinhard Bonke, Smith Wigglesworth, e assim vai. Agora, pegar tudo isso aqui, o evangelho, e encaixotar dentro de quatro paredes que dá 3 mil, 10 mil pessoas e viver aquilo ali, isso não dá mais não, para mim não dá mais não. Para mim dá ganhar e levar, vai para lá, ganha, enche aquele lugar, mas viver esse evangelho de 4 paredes não dá. É eclésia, chamado para fora. Agora, a gente também não pode ser egoísta de meter o pau naqueles irmãos que estão ali vivendo a vida de Deus em santidade. Eu vejo uma necessidade, tem que ter também, mas não é o todo não. Não pode esquecer, a gente não pode esquecer que algumas pessoas podem ter um sentir assim, eu não fui chamado no sentido de me mover fisicamente. Eu acho que a mente do cristão, ela sempre vai ser essa mente, daqui para os confins da terra, a mentalidade, entenda. Agora, ele pode ter o desejo, entender que o chamado dele, ele está ali. Então, se ele for um pastor, ele vai estar vinculado a um rebanho. Mas se ele viajar e se hospedar na casa de alguém, ele pode apacentar o povo lá onde ele está hospedado. Porque ele não deixou de ser pastor lá, entende? Ele pode apacentar, ele pode ser instrumento de Deus, cuidar de uma igreja local ali, rebanho, pastor, e ele pode apacentar o povo no ambiente de trabalho dele. Isso. Ali ele pode ser o pastor daquele rebanho ali. Não precisa formatação, né? Porque é um dom, né? Então eu tô falando isso por quê? Porque quando a gente vai, vamos dizer, desconstruindo aquilo que ficou construído como errado, a gente não pode anular o que é. Existem pessoas que vão estar, ele diz que nós somos um corpo, como um rebanho, com um só pastor. E uma das figuras e um dos nomes dos dons ministeriais é pastor. Então pode ser que você queira ir para aqui para o fim da terra. Como eu disse, eu não tenho direção de fechar uma igreja local. Mas Deus vai ter alguém que tem um coração que diz assim, esse povo aqui é como meus filhos, essa família local, eu vou cuidar, ensinar. E daqui, agora, a visão sempre será, sempre, de qualquer, é local, mas eu acredito que todo mundo que nasceu de novo e que entender isso, eu estou ligada a um povo no mundo todo. Minha visão é a visão de um reino, eu faço parte de algo muito maior do que isso aqui, que eu posso estar até vivenciando, ou desse lugar que eu estou circunscrito, ou que eu vivo aqui fisicamente, tu entende? Essa é a mentalidade que você chama do reino. Do reino do qual fazemos parte, né? Eu vejo também algo também que
A igreja falhou por um tempo, mas que isso seja restaurado. De treinar pessoas para o ministério na igreja. Não, não tem que treinar pessoas para o ministério. Não, eu tenho que deixar o meu trabalho para me dedicar só a Deus. A mente religiosa é assim. Veja que parece um negócio muito espiritual, mas não tem nada espiritual, não. Parece que todo mundo que percebe um dom ou um chamado tem que deixar de trabalhar, porque o trabalho que ele chama, aspas, de secular, não é divino. E é menos importante. Eu sempre combati isso, eu nunca criei nisso. Pois É é, tanto que eu não fui impressionada. foi colocado isso para nós. Na verdade, não existe nem Aí secular. muitos pastores, eu já falei com o pastor uma vez, eu digo, meu filho, vá trabalhar, é de Deus. Até... É o que eu digo às pessoas quando elas dizem para mim, olha, eu tô com vontade de deixar tudo e ficar só para o evangelho, trabalhar só na igreja para Jesus. Eu digo, rapaz, faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não. A gente tem que treinar pessoas para ser médico, dona de casa, faxineira. Lá é o reino, mas não sei quem foi que colocou esse negócio de secular e evangelho. Não sei o quê. Nos Estados Unidos nem isso tem. Nem judeu crê assim, o judeu diz que a vida é a vida toda, os próprios judeus. Imagine nós que estamos nascidos de novo. Eu creio que algumas pessoas vão ter um chamado de dedicação integral também, não é? Diferente. Mas isso não é a regra, vira uma regra. Você percebe um chamado, seu coração aquece, aí parece que sua vida profissional ela não tem mais utilidade, que você não pode ser Cristo naquele lugar e desconstrói, e você se sente... Eu tenho uma amiga que se ela fosse se escutar, ela trabalhou, é psicóloga, professora, tá por aí ela, pela área. Não vou dizer muita coisa não. Quantas vezes os homens de Deus estavam nas maiores situações que deixaram suas vidas, e tudo eu estou dizendo que era de Deus ou que não era, não estou fazendo juízo de valor nenhum, mas ela dizia, eu vou trabalhar, e mesmo assim operou no ofício profético poderosamente, cuidou dos seus filhos, né? Eu acho que isso é muito, você vai ter que ouvir Deus, né? Porque é uma mentalidade, que era como se fosse assim, trabalhar, ela trabalha. Eu trabalho muito. Eu disse, meu Deus, se eu não tivesse consciência de quem eu sou em Deus hoje, agora, se chegar um dia em que eu não vou mais precisar me dedicar a essas coisas, e vamos dizer, e esse servir no Senhor me absorver, eu vou com toda tranquilidade. Eu disse, Jesus, é só você dar o comando. E se eu até o fim da minha vida não receber, aqui ficarei trabalhando. Porque nós somos agentes missionários onde a gente for, a gente está fazendo a missão do reino. O reino tem que se espalhar, o reino não pode ficar ali, o reino tem que... O evangelho somos nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas onde a gente está trabalhando. E quanto mais simples a gente for, melhor. Quanto mais simples você for, melhor. Mas as pessoas vão receber esse evangelho com simplicidade, vai tirar esse misticismo religioso de nós, enfim. Meu Deus, é muito... Amém. Celso, nós já estamos quase no tempo da segunda live. Infelizmente, mas felizmente, porque foi, acho que a gente compartilhou, a gente vai ter que encerrar esse encontro por hoje, né? Mas eu acredito que muita coisa foi dita, muita coisa. Eu nem falei o que eu ia falar, eu disse. Eu quero que você libere, eu ia dizer, você tem algo específico, você quer falar algo específico, que ainda tem uns 10 minutinhos, eu acho. Dá para tu? Não, é 5 porque... minutos. Então posso dar uma resumida aqui, bem rápida. Para eu estar na condição que eu estou hoje, eu deixo bem claro, eu não sou contra a igreja. Não tem como, eu sou parte da igreja. Então como eu vou ser contra o corpo de Cristo? Eu não sou contra as pessoas que se reúnem no templo. É um tempo novo que eu estou vivendo. Mas para eu tomar algumas decisões que eu tomei, o Espírito de Deus me empurrou, me levou, que ele não empurra, me levou ao escutar algumas pessoas de Deus que já estavam libertas do sistema. Ele me levou a uma intimidade mais profunda, em que um dos pontos principais que ele me levou foi ser liberto das pessoas. Liberto das opiniões dela e dos amores dela. Liberto dos ódios dela e dos amores. Ele disse, eu vou libertar das pessoas. Eu passei uns 4 meses sendo tratado pelo Espírito Santo para poder me libertar das pessoas, para poder tomar algumas decisões importantes para poder... olha aí o início da live. Estamos fechando com o que começou. É isso aí mesmo. Pois é, então, eu passei 4 a 5 meses e o Espírito de Deus me tratando.
Você não precisa dos amores nem dos ódios das pessoas. Se ela lhe amar ou lhe odiar, isso não importa. O que importa é que você ame elas, mas que você precisa ser liberto delas. E eu passei um processo muito... Foi muita pressão. E ele, pronto, eu vou lhe ensinar. E começou, vai lá, busque sua identidade em mim. Quem você é em mim? Aí começa a falar, eu começava a dizer quem eu sou nele. Eu passei uns 5 meses só falando quem eu sou nele. Deus me chamou para isso, eu sei quem eu sou no Senhor. Aí fala de novo, aí de novo. Isso começou a se tornar uma verdade. E tinha coisas que eu ia falar, eu não falava, eu comecei a falar. Fale, tenha medo de perder ninguém não. Tenha medo de ninguém não. Se odiarem você, não tem nenhum problema. Também se lhe amarem, também não se apegue não. E foi um exercício do Espírito Santo. Sendo que quando começou a entrar pela confissão e a intimidade com o Espírito Santo, quem eu era, a minha identidade e o amor pelas pessoas aumentou, mas eu não ficar mais preso a ela, foi aí que eu tomei algumas decisões. Eu tomei umas decisões, a decisão que eu tomei, tem algumas coisas que eu não posso falar aqui agora, daqui a um tempo eu posso dizer, mais na frente, porque já é outro tempo e já vai estar tudo mais calmo, vocês vão dizer assim, esse cabo é doido varrido. Esse cara tomou essa atitude, foi. E é muita coisa. Mas eu precisava ser macho no espírito de verdade para tomar algumas posições. Mas eu fui trabalhado pelo Espírito Santo. Fui liberto das pessoas para que isso aconteça. Ô Celso, aí quando você diz assim, eu sei do que você está falando, que eu posso dizer, o que você diz é exatamente a mesma coisa que nós estamos falando sobre a mesma coisa no Espírito. Você daí, eu de cá. Então, se você perceber, quando você é liberto dessas opiniões, o tipo de manifestação de amor que você sente, agora é que parece que é o de Deus, porque aí aquela pessoa não precisa estar com você ou não estar, ela não precisa lhe aprovar ou lhe reprovar, você não precisa concordar ou discordar, você apenas tem uma condição de abraçá-la, parece que você fica tão livre, que aí agora o seu olhar sobre isso é o olhar do amor do tipo de Deus, do amor ágape, fica mais fácil, tudo fica mais fácil. É mais fácil do que quando você estava na reunião tentando expressar tudo que você sentia, via e queria, mas quando você se sente livre, né? Porque no dia a dia, como uma família, de conviver, às vezes a gente, né? Imagine você tentar explicar o seu dom para quem não viu ele. Ou como você funciona, ou como você crê, ou o que você deseja, né? Nessa intenção, muitas vezes eu já fui tão mal interpretada, nem sei se sempre acertei e também não estou ligando mais. Vou amar mais agora. A próxima etapa da nossa vida, por causa desse nível de liberdade, é um nível de manifestação do amor de Deus. Você vai ver. Essas pessoas que talvez, se você estivesse tentando explicar, ou caminhar, ou deter, ou pedir para ficar, quando você vê-la, você vai sentir um negócio tão lindo que é... Eu digo sentir, não da alma. Vai ser, é tanta liberdade que aí, nesse lugar, uma manifestação do amor de Deus. Você tem dela, Deus cuida. Isso não é assunto meu. Não tem questionamento, não tem pergunta, não tem medo, não tem cobrança, é só vai com Deus, que eu também estou indo. E você não vai ficar escravo da opinião nem da cobrança de ninguém. Também assim como é para com ele. E também se pensar, olha, eu me importo, deixa eu te dizer uma coisa séria, eu me importo. Tem algumas pessoas, se elas ligarem para mim hoje, disserem algumas coisas, eu vou escutá-las e eu me importo e escuto coisas mínimas. Um exemplo, tem uma amiga minha, Patrícia, estava ouvindo as lives, ela disse, mulher, os grilos, eu fui matar os grilos. Ela disse, enquanto tu estava na live, os grilos estavam pregando, aqui em casa, na roça, estavam os grilos entrando aqui. Interessante que é uma coisa simples. Mas ela estava me ouvindo e ela tinha algo a acrescentar. Aquela pessoa, ela tem relevância. Eu não estou dizendo que nós não vamos ouvir, que qualquer um não pode ser uma voz de Deus. Isso. Mas sabe que tem gente que não vai ter autonomia para falar nada? Eu não me considero. Escute mesmo. Não sabe da minha dor, nem da minha fé, não crê no que Deus colocou dentro de mim. Vai em paz, você é maravilhoso, eu te amo de verdade, mas a sua opinião sobre mim não importa nada. Nada. Uau. Isso é um nível de liberdade. Agora, pode parecer assim, que, né? Se o fundamento for o amor, nós estamos vinculados em amor, eu sei que essas pessoas são tão de Deus, mas a gente precisa andar nesse lugar. Ora, você não sabe onde o meu sapato aperta, não considera o dom de Deus, não entende meu chamado, está questionando, não conhece meu coração, questiona todas as minhas motivações. O que é que você tem a acrescentar na minha vida? Eu quero lhe dizer com toda a liberdade, Celso. Nada. Tchau, vai com Deus. Tchau.
Vai viver aí sua vida e o que é que eu tenho para... A única coisa que eu posso lhe dar hoje é andar naquele nível do amor, ser paciente, se eu me encontrar com você, nunca mover uma palha. Mas eu não vou me mover, esse tempo na nossa vida é esse, não tem nada mais. Que algumas pessoas, né, estão aí, estão bem, não vai poder acrescentar. Então, se você ligar para mim hoje e disser alguma coisa, ela é relevante. Mas tem muita gente que se ligar, se Deus não testificar, se não ligar também, ó, eu vou continuar. Eu tô livre da opinião. Acabou. Acabou a festa. Perfeito. Deixa eu falar algo para acrescentar o que você está dizendo. Tá acabando, mas dá para falar. Termine. Uma pessoa que fala o que você falou é porque é uma pessoa livre. Tô livre, agora. As pessoas não têm essa atitude de dizer amém, vai em paz, Deus te abençoe. Não, puxa, não, anda comigo assim. Porque elas querem ser aceitas. É isso. Às vezes isso tá até em nós, em mim. Escute, algumas coisas... Eles querem podia ser em nós, hein? Todo mundo ame ele. Entendeu? Eu quero que todo mundo me aceite, então eu vou me comportar do jeito que a pessoa gosta, eu vou ter que me explicar porque que naquele dia eu falei mais firme, porque eu errei, eu vou ter que pedir 1000 perdões. Não, eu não tenho que fazer nada para ser aceita. Nada. Eu tô falando de mim, eu não tô falando nem de ninguém. Agora, só que isso me libertou numa medida tal que eu não vou fazer nada para ninguém me aceitar também. Se não gosta, seja livre. Estou aqui em casa e a gente vai abrir igreja, não vai abrir outro ministério. Eu estou orando em casa e a gente vai se encontrar lá na barriga do peixe. Sendo que, o que acontece? Quando uma pessoa ela faz de tudo para que as pessoas aceitem ela vai dar sempre desculpas, vai estar sempre querendo falar algo, não vou falar isso, não querendo magoar, porque ela não tem identidade definida. Pode ser pastor, pode ser renomado. Sabe o que eu acho? Não tem. Pronto. Essa é a fase, aqui que nós estamos falando, é o fechamento disso aqui, porque nós começamos, a última etapa. Muitas dessas coisas que vão se manifestar é porque a gente está assumindo a nossa identidade, o nosso chamado, estamos assumindo o que temos e o que somos agora, não importa o que foi para trás, e a gente não tem que fazer nada agora para ninguém nos aceitar. Tudo que a gente tem que fazer é andar no amor, não é? Preservar o nosso coração nesse lugar, isso ser genuíno, e a gente ser genuinamente tudo que Deus designou sem ter que se explicar muito. Quando se explica muito, não dá. Se você, eu vou dar uma palavra, Celso, se você tiver que explicar muito quem você é para alguém, escute, não vai dar certo. O cara não lhe leu ainda. É uma palavra que eu estou liberando no mundo do espírito. Escute aí, se você tiver que explicar, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou bênção, ele não sabe quem você é ainda. Deixa que ele descubra, ou se não descobrir, adiante. Não dá não. Dá para caminhar não. Eita, Glória! Eita, acabou, eu acho, mais uns 5 minutinhos. Eu acho que isso era o que faltava ser dito. A aceitação. Não precisa fazer nada para ser aceito por ninguém, em grupo nenhum. Tô nem aí. Que vão falar de mim, amém. Se não falar também, amém. Tô nem aí. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Que Deus falou, acabou-se. Que Deus disse. Aí quando eu saí, eu fechei lá a igreja, o aluguel era 10 mil reais. As pessoas fez, ufa, graças a Deus. Eu digo, mas se Deus mandar abrir um prédio de 20 mil reais, eu abro de novo. Eu abro. Faço tudo de novo, porque eu sou um filho obediente. Eu não estou fechando por causa de dinheiro, nem de dívida, eu estou fechando porque eu ouvi uma palavra. Obrigado, pastora, por ter me chamado. Foi muito bom. Eita, como eu te amo. Foi bom demais. A palavra é essa mesmo. Livres e voando. Eu estava guiada. Essa foi uma live de tombadores profética. Foi muito bom te encontrar. Eu sei que Deus está fazendo coisas grandes em nós. Eu amo a sua vida, a sua família. Eu vou encerrar essa live dando um testemunho. Uma das primeiras vezes que eu me hospedei na sua casa, né? A gente fez... É uma longa história. A gente tem muitos anos, né? Eu, você, aquele pessoal... É tanta história. Mas eu me lembro que eu tive a oportunidade de me hospedar dentro da sua casa. E o Espírito produziu um testemunho dentro de mim sobre quem você era. Eu nunca esqueci. E esse testemunho de verdadeiro, mesmo que você tenha passado um dia debaixo de um sistema, nunca mudou. O resultado é o lugar que nós estamos hoje. Não é se a gente acertou ou se a gente errou. É essa a evidência que está aí na sua vida. Então, eu tenho um testemunho. Eu sei que você não precisa que ninguém diga, mas eu posso dizer, eu reconheço na minha frente, independente de qualquer coisa, até se a gente não viu algo, se não... Olha, se livra até de você, que às vezes dá trabalho o céu do velho para resolver ele. Fica tranquilo. Tu tá entendendo? Se precisar soltar algo. Porque Deus, ele produziu um testemunho de um homem
íntegro, que eu posso dizer. Eu sei que não é só sobre isso, mas de autenticidade, de muita coisa tremenda. E naquele dia, sem dizer nada a você, hospedado em sua casa, você ganhou meu respeito e nunca perdeu. Pode acreditar. Tá ouvindo? Eu estou dando um testemunho. Então, não importa se a gente acertou, se errou, se o povo gostou ou não. Agora vamos avançar, fazer o melhor que a gente puder, com tudo que a gente tem. Amém? Amém. Ah, já é. É, tá bom. Tá bom. Um cheiro na sua esposa, Rebequinha. Eu tô toda vida esquecendo o nome da outra. Diz de novo, Celso. Não vou esquecer mais, não. É Rebeca. É Débora. 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 Rebequinha e Débora. Digo que eu mandei um cheiro, viu? E a sua esposa também. Nós estamos juntos e qualquer hora a gente tá junto também. É. Tá bom? Tá bom, pastora. Obrigado. Fica na paz. Um grande cheiro. Foi muito bom. Demais, demais. Tchau, tchau. Paz. Paz.